15 minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. Olá, bom dia Margarida. Bom dia. Mais uma vez juntos para mais um 15 minutos e um café. Aqui está o nosso cafezinho quentinho e gostoso, não é? Margarida, nós estamos aqui mais uma vez para mais um episódio destes 15 minutos e um café, que é esta dinâmica que temos escolhido para umas conversas leves, mas com sumo, com conteúdo. Eu vou apresentar de certa forma, porque eu acho que essa apresentação fará algum sentido para esta conversa. Margarida, professora de Filosofia, mas também, e agora, a trabalhar com os nossos meninos com algumas necessidades específicas e a fazer um trabalho fantástico a partir desta lógica de refletir a filosofia nos vários passos da escola e não necessariamente só na disciplina de filosofia. Queres contar-nos um bocadinho a tua experiência desde que chegaste aqui? Quero. Pronto, eu quando digo desde que cheguei aqui há pouquinho tempo, não é? Só cheguei este ano. Eu dou aulas de filosofia há muitos anos, não é? Basta olhar para os meus cabelos que não são pintados, portanto. E entretanto comecei a ter alunos do especial. E comecei a pensar como é que eu dou filosofia a estes miúdos, especialmente surdos. E como é que eu faço, como é que transmito conceitos, como é que eu sou capaz de fazer isto. Pronto. E entretanto. Também, na altura, já andava interessada, eu já dava no jardim de infância e também, depois mais tarde, no primeiro ciclo, filosofia para crianças. E às tantas, resolvi começar a meter um bocadinho o nariz e tentar perceber como é que eu podia ajudar estes miúdos. E acabei por fazer o mestrado. E é no mestrado que eu, ao escolher o tema, escolho filosofia para crianças adaptada a miúdos com necessidades educativas especiais, não é? E parti um bocadinho daquilo que já era a minha experiência em filosofia para crianças, não é? E chegar à conclusão que isto funciona mesmo e os miúdos, e não é porque quando digo isto, não é estes programas de filosofia para crianças. Antes ainda de nos falares um bocadinho desta lógica da filosofia com as crianças e depois com públicos, de certa forma, com alguma especificidade, no fundo, o que é isto da filosofia para crianças? É uma filosofia diferente? É uma filosofia específica? Surge como? Tens assim uma possibilidade de nos dares uma pequena amostra do que é que vem daí, do que é que traz esse conceito? Eu acho que tens experiência, principalmente em miúdos pequenos, sim, não é? Também sim, é a tua. E é extraordinária a criatividade. Uma das coisas que nós vamos vendo, e nós pessoas vimos isso muito, a criatividade começa a escassear quando os miúdos começam a crescer. Aliás, é engraçado que em trabalhos de filosofia para crianças com eles, por exemplo, coisas tão básicas como ensinar-lhes língua gestual. Aos miúdos com necessidades pequeninos, assim. não, pequeninos, da creche, por exemplo, ou dos NES, a mesma coisa. O que é que tu notas? Notas que eles têm muito mais aptidão e são muito mais rápidos, e é extraordinário vê-los ensinar, ainda olha, este ano, no 5º ano, eu fiz isso com miúdos, em colaboração com as diretoras de turma, foram ensinar a língua gestual aos colegas, e todos contentes, para já, porque também estão um bocadinho habituados à autoestima destes miúdos, é muito baixa, e portanto serem eles a irem ensinar aos outros, é extraordinário ver isto, para além de ser muito bonito para quem está a ver, eles estão todos contentes porque eles estão no papel do professor, eles estão ali comigo, são os meus assistentes, e estão a ensinar aos colegas, imagina, saudações em língua gestual, as cores, etc. Ora, isto voltando um bocadinho à pergunta que me estavas a fazer, no fundo é estimular, porque a criatividade está lá, se nós a trabalharmos, se nós estimularmos. Se me perguntares o que é que eu faço, tanto livros de filosofia para crianças, mas normalmente eu até pego neste que gosto muito, que são questões muito básicas, e se vires aqui, é isto mais ou menos que eu faço. Emoções, repara, imagina, por exemplo, a professora titular escolhe um tema qualquer e a partir daí pode ser desde a liberdade. Olha, por exemplo, este ano andei muito à volta com miúdos do 7º e 8º ano da guerra, infelizmente, porque então trabalhar a violência, a não violência, o bem, o mal, a guerra, a paz. Partindo assim, portanto, neste caso, o meu primeiro livro das grandes questões, não é? Ou seja, no fundo, é partir destas questões, que são no fundo aquelas que nós chamamos
as questões filosóficas, não é? E potencialmente dialógicas para dialogar e para compreender e mais com... do que isso é falar sobre as coisas. Se nós queremos, falamos muito em cidadania, não é? E se nós queremos cidadania, eles têm que saber o que é que se passa na cidade. E saber o que é que se passa é saber que há guerra, volta, é saber que há discriminação, é contexto. saber que há racismo, é saber que há pessoas que têm opções sexuais diferentes. Trabalhar estas coisas, mas de uma forma que para mim também foi, porque eu estava muito habituada ao secundário, e foi começar a partir isto, a simplificar. Mas tenho... E tu sentes que, por exemplo, quando trabalhas ou com os públicos de crianças mais pequenas ou das crianças com necessidades educativas especiais, eles não fazem, de facto, uma reflexão sobre a reflexão. Ou seja, eles pensam sobre as coisas, refletem e têm opinião, e é a partir daí que tu, de certa forma, constróis também este processo. Repara, estás um bocadinho a ideia da metacognição, não é? A ideia do pensar sobre o pensar. Pensar sobre, que no sobre fundo pensar. é muito isto que eu quero muito ajudá-los a fazer, ou seja, pensarem nas opções deles, porque sabes que na educação especial, nós sabemos muito isto, não é? Estes miúdos estão muito habituados a que os pais, a família, as instituições tomem decisões por eles. E eu acho que é muito importante envolvê-los no processo educativo. Eles estarem presentes, eles saberem o que é que está a passar. Quantas vezes é que eu tenho miúdos que me chegam a dizer eu estive a dar a monarquia, mas eu não percebo o que é que isso quer dizer. Portanto, não vale a pena dar-lhes conteúdos quando eles não percebem o que é que eles são. E, portanto, não percebem o contexto, temos que falar percebem... sobre eles. E mais do que isso, o que eu tento sempre é partir de temas que eles gostem. Para depois começarmos a falar sobre... E, no fundo, é o diálogo, é ouvi-los, é falar com eles, é perceber o que é que eles percebem sobre as coisas. E tu sentes, trabalhando agora que estás com crianças com a necessidade de uma atenção especial, tu sentes que eles elaboram também sobre os temas de uma forma normal, consciente, diria, como a maior parte das pessoas? Sim, porque sim. Ou sentes que eles estão, por alguma razão, ficam mais aquém das nossas expectativas ou das tuas expectativas? Henrique, sabes que agora fizeste-me lembrar um colega nosso de filosofia, já mais velho, já está reformado, que tinha uma frase que eu gostava muito que dizia que é-se novo não se pensa, é-se velho não se pode. E de facto, o pensamento é um treino, não é? Nós pensamos todos, uns pensam melhor, outros pensam pior, mas estamos sempre a pensar nas coisas, não é? E portanto, estes miúdos, e felizmente a mudança de paradigma das neurociências, das ciências sociais e humanas, esta ideia de que a inteligência é maleável, é plástica, que nós estamos constantemente a aprender. Portanto, esta população teve muitos problemas. A história desta população é uma história de abandono, de infanticídio, de tudo muito mau, não é? Que gerou o quê? Segregação, que gerou separação. Então nós achamos sempre que se calhar eles não conseguem o mesmo. Ora, sabemos nós, cientificamente, que se a inteligência é de facto modificável, se ela é plástica, se nós podemos sempre agora dizer, eles aprendem a mesma coisa. E se não houver limitações à inteligência, porque muitas das vezes crianças com algum tipo de déficit, por exemplo, físico ou de outro tipo, normalmente a comunidade tem tendência a confundir que haja também um déficit cognitivo ou reflexivo, e não é necessariamente verdade. Olha, isso aconteceu muitas vezes com a população surda. Achava-se que os surdos eram preguiçosos. Tentava-se que os surdos oralizassem. Ora, um surdo não pode oralizar como nós, porque é surdo. Exato. E, portanto, por isso precisa de língua gestual. Mas não tem nenhuma inibição em termos dizer, reflexivos. pode eventualmente ter, mas normalmente não Sim. tem, como é óbvio. Agora, uma coisa que eu descobri com os surdos é que o pensamento dos surdos está muito no hemisfério direito, não é? Que é o hemisfério da criatividade. Eu nunca conheci nenhum surdo que não fizesse desenhos espetaculares. E eu comecei a ensinar filosofia aos surdos através de imagens, porque a coisa resultava muito melhor. Porque se puseres um surdo a escrever uma frase, o surdo, em língua gestual, os verbos estão no infinitivo. E, portanto, um surdo diz, queres comigo almoçar hoje? E quando escreve, obviamente. Exatamente. E, portanto, os professores portugueses arrancam cabelos quando eu tenho que explicar que não pode, porque um surdo não consegue escrever da mesma forma se for um surdo profundo ou severo, não é? Se conseguir ouvir alguma coisa, já consegue. Sim. Mas obrigar um surdo a oralizar, havia ainda pessoas e pais e, enfim, instituições onde e de não certa forma, a miúdos. escola faz isso talvez por desconhecimento também, Eu não é? acho que durante muito tempo, como sim. dizes agora,
se nós não tivermos essa consciência, ou se não pensarmos sobre ela, acabamos por... Sim, repara, isso que estás a dizer, imagina, por exemplo, aqui na escola, a escola de referências para surdos, no nosso caso, mas imagina que vem para aqui um miúdo surdo. O problema desse miúdo, ok, agora eu ainda sou do tempo em que tive miúdos na sala de aulas sem intérprete de língua gestual. E, portanto, os miúdos não percebiam nada, porque alguns conseguiam ler ligeiramente nos lábios, mas ninguém lê totalmente, nós falamos depressa, viramos-nos, mexemos-nos. Portanto, um surdo não consegue, pura e simplesmente. Agora sim, já tem intérprete de língua gestual, as coisas já estão muito mais, mas depois o problema é a sociabilização destes miúdos. Porque depois os outros não sabem, nós não sabemos língua gestual, os ouvintes. Exato. E portanto, ele vai falar como com os colegas no intervalo? Ele fala em chinês connosco e nós não sabemos falar em chinês, não é? Porque, e sorrimos porque e fazemos... isto para te dizer, por exemplo, no quinto ano, esta história de nós termos ido ao quinto A e ao quinto B com os diretores de turma ensinar língua gestual. Portanto, os meus miúdos do especial foram ensinar aos colegas. O mais engraçado era que, quando eu andava aqui nos intervalos, os miúdos viam-me e diziam bom dia, boa tarde, não sei o quê. Perguntavam aos outros. E repara que havia aqui um colega surdo. O ótimo era que nós aprendêssemos na escola língua gestual. Claramente. Isto já está na Constituição, não é? Há 3 línguas, uma delas desde 97 que está na Constituição. Porquê é que nós não aprendemos isto na escola? Porque se queremos inclusão, ela tem que ser feita porque, de facto, os surdos sofrem muito, porque sofrem também o serem postos de parte, não até intencionalmente, como estavas a dizer, não é... Mas se eu não sei falar aquela língua, eu não falo. Não é? Voltando, é interessante que, apesar de começarmos numa via, já estamos, de certa forma... Já estamos a falar. Mas é interessante esta ideia, porque se, por um lado, começarmos muito focados nesta ideia de pensar sobre o pensamento, ou seja, no fundo, ativar esta lógica de refletir, de fazer uma reflexão profunda, mais do âmbito da filosofia, do pensar sobre o pensar, tal metacognição, mas depois já começamos a entrar aqui quase nesta praxis, não é? Que tem a ver também com esta capacidade de refletirmos. Mas conta-nos lá, então, estando tu a trabalhar muito diretamente com um conjunto de crianças que têm esta capacidade, como dizias, se calhar até é notório, não de uma forma tão evidente, mas se calhar notório, que algumas destas crianças que, teoricamente, podem ter um déficit de algum tipo, são mais criativas e isto, de certa forma, esta reflexão sobre a tal filosofia, se calhar leva-os a terem maior capacidade de expressar os seus sentimentos, as suas convicções, ou não? Olha, eu acho que acaba por ser... O ter trabalhado com miúdos... A minha experiência mais engraçada em filosofia para crianças foi com os miúdos do pré-escolar. Porque tive saídas giríssimas e pronto, exatamente porque os miúdos estão na fase em que não há filtros e, portanto, no primeiro ciclo também funcionou muito bem. Porque tu, quando dás liberdade e quando os ouves, e atenção que eu quando digo isto, nós sabemos que os programas são longos, que os colegas não têm tempo, porque eu acho que isto não tem que ser feito só por pessoas de filosofia, não é? Há imensas formações de filosofia para crianças. É, no fundo, suscitar qualquer pessoa pode fazer isto e deve fazer isto. Era preciso... E já agora deixa-me aqui pôr aqui uma espécie de uma... na realidade, o conceito de filosofia para crianças, de uma forma institucionalizada, formal, é relativamente recente, não é? O Matthew Lipman, em 68, começou a falar disto de uma forma mais estruturada, mas isso não impede que, como dizias, pôr as crianças a refletir sobre si, sobre o outro, sobre si, sobre o contexto, e ouvir as opiniões deles e ouvir a construção cognitiva deles, não tem tempo, não é? É de sempre. É de sempre. Sabes que eu acho que o Lippmann e trabalhos que foram desenvolvidos, mas estamos a falar que depois fizeram um bocadinho de monitorização para perceber como é que a coisa funcionou e o que é que os miúdos adquiriram depois de trabalhar filosofia para crianças, nós percebemos que foi a criatividade, foi a parte da argumentação, principalmente, a parte linguística, a parte do cálculo, a parte lógica, ou seja, é óbvio que é benéfico para os miúdos, não é? Porque é que não se investe mais? Ou seja, no fundo, o Matthew Lipman vem só dizer que, olha, afinal, de uma forma científica, isto serve mesmo. Isto serve e porque há mesmo. uma evidência de progresso, do diálogo, da capacidade de entendimento, que é uma coisa que nós também, de certa forma, se calhar estamos neste momento... Se calhar este modelo era um modelo que para os miúdos, eu continuo a acreditar que eu acho que nós devíamos ter menos miúdos, não é? Porque se calhar fazia-se muito melhor trabalho e o professor funcionar um bocadinho como mediador.
levantar determinadas questões, ou seja, os miúdos pesquisarem, quererem saber sobre, como te digo, eu acabo por ter alguma sorte em trabalhar com estes alunos, porque são menos. Mas E serem menos implica que eu posso desenvolver com eles estratégias e atividades em grupo pequeno, que depois o bom é levá-los às turmas. O que eu gosto de fazer aqui é, no fundo, levá-los à turma, não estarem os de especial, estão ali ao cantinho e estão a fazer umas coisinhas giras. Não, vamos levá-los para a turma, vamos também como provocadores de reflexão, mas levá-los, até porque a questão é construção. essa, como é que normalmente filosofia acha-se sempre que estamos ali a pensar sobre questões muito importantes. Sim, mas as questões são importantes. Mas de uma forma dialética e vamos construída, não é? puxar como é que a gente começa, não é? Como é que se criam pré-filósofos? Tem que ser com questões sobre o pensar, exatamente, sobre o dia-a-dia, mas sobre o vezes, refletir. e sobre o dia-a-dia, sobre as coisas... Olha, um miúdo uma vez, e foi um miúdo especial, que a gente estava a falar sobre o pensar e eles depois tinham que fazer um trabalheco em que punham uma frase ou faziam um desenho sobre o que era para eles pensar. Tinham que... E há um que me diz, porque eu na brincadeira dizia-lhes sempre: estou a começar a ouvir um barulho, há aqui um ruído, portanto vocês, os vossos neurónios já estão aí, vocês estão a começar a pensar, isto é bom, vamos continuar. E aí ele vira-se e diz-me: já sei o que é o pensar. Pensar é como se a gente estivesse a comer bolachas dentro da cabeça. E eu achei esta frase giríssima, a comer bolachas dentro da cabeça. Quer dizer que está ali... Algo de mastigação, não é? Mas mastigar quer dizer estar ali de volta de uma questão, não é? Há uma questão que nos está a incomodar e a gente quer... Incomodar falar não sobre ela, necessariamente no mau sentido. Claro. No sentido que incomodar no sentido de queríamos resolver. Sobre ela, o que é que eu faço com isto? Porque é que isto me acontece? Miúdos que me dizem: porque é que eu não tenho as disciplinas todas e só tenho estas? Porque mas eu sou burro, não sou capaz como os outros. Isto atormenta, não é? Exato. E atormenta-me também. E depois temos que mexer nisto e perceber porque é que está assim, porque é que não está. Mas, essencialmente, explicar a estes miúdos o caminho deles, o que é que eles podem, o que é que eles querem, que eu acho que isto é que ainda está um bocadinho, às vezes, estas decisões. Diz-me agora também da tua experiência, faria sentido para ti perspectivar esta lógica de que todos os docentes, de uma forma genérica, não apenas os dos temas, os dos programas, deveriam também ter de alguma forma esta relação com a filosofia para crianças? Eu acho que sim, sabes, eu quando digo isto, eu tenho uma amiga minha que é de Biologia e que faz isto com os miúdos com ciência divertida e que também trabalha com miúdos especial e, portanto, aproveita a área dela, no fundo é assim, porque se calhar sou de Filosofia, portanto, isto estimula-me mais e é uma área que eu acho que consigo trabalhar bem. Ela é de Biologia e faz ciência divertida com estes miúdos e fazemos coisas giríssimas e ela manda-me, eu meto o nariz lá também e uso algumas coisas dela. E as grandes questões da vida, não é? As grandes questões biológicas da origem da vida são filosóficas também, Pois são, mas é essa parte que eu acho que é muito importante, que é nós nascemos, de facto, somos humanos, biologicamente, mas depois a nossa capa de humanidade faz com os outros. E, portanto, eu acho que a inclusão só pode acontecer e isto só funciona se nós estivermos a viver com e na diferença. Os miúdos não podem estar fora da sala de aula, já foi tempo a mais, já segregámos o suficiente, agora temos que os trazer e podemos trazê-los e podemos... Eu aproveito esta tua expressão para referir também uma frase que me parece muito feliz e que de certa forma sintetiza o que acabaste de dizer. Dizia o José Pacheco, não é? Um pedagogo que quase todos nós conhecemos. Ele diz que a escola não deve educar para a cidadania, mas sim educar na cidadania, não é? E isto, pensar sobre o ser, pensar em diálogo com o outro, é no fundo a base, muito mais até, por vezes, do que a construção dos conteúdos ou dos temas matemática, da língua portuguesa, que não são desnecessários, mas que precisam desta contextualização reflexiva. Mas, se calhar, esta é a base para depois poder... Repara, quando eu estava a falar há bocado dos resultados sobre filosofia para crianças noutros países em que de facto há filosofia para crianças no currículo, os resultados são ótimos no sentido em que os miúdos são melhores a português, a matemática, no raciocínio lógico, ou seja, este trabalho faz com que depois os miúdos estejam mais aptos, porque se tu és mais criativo, tu consegues arranjar... O pensamento divergente é isto, não é? É a criatividade de, epá, acontece uma coisa qualquer, o que é que a gente faz agora?
Então vamos lá tentar arranjar uma solução. A capacidade de criar parte do desconforto e a não nossa, ter uma não é? resposta. Eu, como miúdo especial, aprendi coisas extraordinárias, porque um tem um problema na perna ou tem não sei o quê e disfarça ali, disfarça acolá. Este tipo de coisas eu acho que é exatamente a criatividade a funcionar. Margarida, Tá. o nosso tempo chegou ao final, como se está a ouvir. Pronto, agora ficávamos. Ficaríamos por aqui, voltaremos cá, de Muito certeza. obrigada. Olha, Ok. muito obrigado, Margarida. Muito obrigada, gostei muito. Como é normal, acabamos sempre com um brinde do nosso café e Ao pensamento até à e ao próxima resto. conversa que vai haver Obrigada. de certeza. Esperemos Obrigado. que sim, obrigada, Henrique.